final. Perfeito! Cuidarei do vermelho e do branco. Fique com quem quiser. O amarelo e o azul são meus. Espera aí! Por que eu não fui... E aí pessoal de boas, como podem ver eu sou o tio Hazuki. É mesmo? E já que meu amigo Colisão está um pouco ocupado, eu terei que editar a parte que faltou. Então espero que gostem do episódio 2 dessa teoria. Mas como meu orçamento subiu, de um salgadinho fofura para um salgadinho Queen, eu tô no lucro. Que coisa gostosa. Então vamos começar. Melão. Podíamos ver como eu estava sozinho com Mirajane e Akana, em uma cama enquanto estava com um sorriso satisfeito para dizer: "Isso foi incrível, garotas." Para Mirajane acenar com a cabeça, para Akana dizer: "Realmente, eu até não sinto minhas pernas." Para eu rir um pouco olhando para o teto e dizer em meus pensamentos: Era disso que eu estava falando. Para eu dar um sorriso e ouvir a voz de Mirajane me chamando, mas quando eu fui olhar, eu fiquei assustado já que no lugar da Mirajane estava o Grimjow. Para eu olhar para o lado, vendo como Akana era a mesma coisa para gritarem em conjunto com a mesma voz do Grimjow: "Acorda, Jaden." Eu grito vendo como estava de cabeça para baixo enquanto Grimjow estava segurando minha perna para ele dizer um pouco irritado: "Finalmente acordou." Já estava pensando em te tacar na parede para ver se tu acordava. Me fazendo perceber que tudo aquilo que eu fiz não passava de um sonho, me fazendo ficar com uma cara de poker enquanto era rodeado por uma aura depressiva, fazendo Grimjow levantar uma sobrancelha e perguntar: "Que merda aconteceu com você?" Se bem que eu não ligo, então mano, lembra que hoje é o duelo contra o Natsu e a Erza. Eu aceno com a cabeça, ainda bastante deprimido para Grimjow soltar minha perna, me fazendo cair de cabeça no chão, para eu dizer em um sussurro: "Eu te odeio, Grimjow." Vendo como ele saia do quarto, já que nós dormíamos em quartos que estavam disponíveis na guilda. Então após sair do quarto, a animação na guilda era grande, enquanto eu andava até o balcão ainda com uma cara de sono, para Mirajane perguntar se eu queria comer algo. Então enquanto eu pedia um café da manhã, Grimjow e Natsu estavam bastante animados para o duelo. Natsu falava que iria mostrar o verdadeiro poder da Fairy Tail, enquanto Grimjow sorria e falava que adoraria ver esse poder. Então Makarov falava que faltava apenas a preparação. E eu me perguntava sobre como que iria ser feito esse duelo. Até que nós fomos para um lugar, uma espécie de arena onde tinham vários telespectadores de toda a região. Eu sentia um déjà vu, já que Jaden era acostumado com essa situação. Enquanto que Grimjow ficava se perguntando se iria lutar contra todas essas pessoas. Então quando entramos na arena, uma pessoa falava em um microfone, apresentando os competidores, e ele falava que o primeiro combate iria ser Grimjow contra Natsu. Então eu andava até a arquibancada, até que eu olhava para o lado e Mirajane estava me chamando. Eu vou até ela e fico por lá, já que o duelo era 1 contra 1. Então Grimjow entrava na arena, e em seguida o Natsu. Então depois de toda essa preparação, enfim começa o duelo. Natsu chega na frente do Grimjow e fala que iria ser seu oponente. Grimjow olhava bem para o Natsu, enquanto falava que Navon iria facilitar. Natsu fala que é isso que eu quero. Então Grimjow e Natsu andavam para o centro da arena. Enquanto que eu estava com a Lucy e Mirajane do meu lado, eu falava que isso vai ser interessante. Enquanto que Lucy falava alto: "Vai, Natsu. Você consegue." Então Lucy e Mirajane estavam torcendo para o Natsu, e eu também, já que Grimjow vacilou comigo. Eu gritava: "Acaba com ele, Natsu." Então Mirajane e Lucy ficavam confusas. Então Lucy me perguntava o porquê de eu estar torcendo contra o Grimjow. Mirajane fala que achava que éramos amigos, mas eu falo que a resposta é simples: porque ele perdendo, eu poderei zoar ele à vontade e isso não terá preço. Então eu continuo a torcer para o Natsu, junto a Lucy e Mirajane e o resto da guilda. Todos torciam para o Natsu. Grimjow falava que sua torcida é bem calorosa, moleque. Natsu fala que não vou perder pra você. Grimjow ficava empolgado, enquanto que Natsu também ficava bastante empolgado. Então o duelo se inicia. Natsu rapidamente parte pra cima, porém Grimjow apenas ficava parado, e Natsu vendo isso se irritava e atacava o Grimjow com um soco flamejante. Natsu acerta o soco em cheio no Grimjow, fazendo Grimjow voar para longe enquanto que a torcida fervia, mas eu não entendia o porquê daquele idiota se deixar ser atacado dessa forma. Mas em meio à poeira Grimjow se levantava, fazendo todos ficarem surpresos com sua resistência. Natsu sorria enquanto partia para cima novamente, mas em segundos Grimjow sumia de vista.
Natsu procurava olhando para várias direções, mas de repente um soco era acertado em seu rosto, fazendo Natsu voar. Pelo soco desferido, Grinjou sorria enquanto falava que apenas devolveu o soco. Natsu se levanta e rapidamente avança. E com uma onda de choque eles se socavam em alta velocidade, até que Natsu acertava novamente um soco flamejante no Grinjou, mas dessa vez Grinjou leva o ataque. Porém ele não move um centímetro, deixando Natsu impressionado para logo em seguida ser atingido por um chute em seu estômago, fazendo Natsu voar novamente, mas dessa vez causando um impacto no chão que se arrastava enquanto destruía tudo. Grinjou sorria muito enquanto falava que isso é tudo, moleque, venha, eu ainda quero me divertir mais com você. Então eu falo, puta merda, esse cara tá parecendo até um vilão desse jeito. Então eu me viro e via como Mirajeine e Lucy estavam com medo do Grinjou. Eu falo para não se preocupar porque ele apenas está. Mas antes de explicar para elas, Grinjou dava um grande sorriso maligno, que as assustavam ainda mais. Eu dava um suspiro e me preparava para o pior. Mas em meio à fumaça, Natsu se levanta com uma aura pesada. Grinjou parava de rir e ficava sério. Eu sentia o poder de Natsu ficando cada vez maior, enquanto que Erza sorria enquanto falava, esse é o poder da Fairy Tail. Então Natsu rapidamente avança em direção ao Grinjou, mas dessa vez Natsu estava extremamente mais rápido e seus ataques mais velozes e poderosos. Grinjou estava levando pressão enquanto se defendia. Natsu pressionava cada vez mais e Grinjou estava na defensiva. Então eu vendo isso, eu gritava torcendo para o Natsu, enquanto estava agarrado com Mirajeine e Lucy fazendo uma torcida conjunta. Então enquanto Grinjou era acertado em cheio e ele era mandado para longe, mas Natsu ia atrás. Mas antes de Natsu continuar com seu ataque, Grinjou usava seu sonido e atacava Natsu pelas suas costas, fazendo Natsu cair no chão. Mas quando Natsu estava se levantando, Grinjou usava seu cero, que acertava o Natsu em cheio, fazendo Natsu ficar inconsciente pelo cero de curta distância. Então um feixe de uma luz vermelha cobria o lugar, enquanto que todos não viam o que exatamente aconteceu. Então quando a poeira baixava, Natsu estava inconsciente, enquanto que Grinjou ainda estava de pé. Então ele caminhava para minha direção, e eu sentia um calafrio. Então Erza declarava o Grinjou como o vencedor do duelo. Então Grinjou estava chegando perto, e eu me preparava, mas Grinjou passava direto indo em direção da Erza. Então Grinjou falava que ainda podia lutar e não teria problema em continuar a nossa luta. Então Erza dava um sorriso enquanto falava, muito bem, eu te darei o que você quer. Grinjou ficava vermelho enquanto falava em seus pensamentos, vai dar. Ok, eu quero. Então Erza caminhava em direção da arena, enquanto que Lucy e Grau carregavam Natsu para fora da arena. Então Erza ficava no centro esperando Grinjou, até que eu olhava e via que Grinjou estava perdido em seus pensamentos. Eu dava um tapa em suas costas e falava que a ruiva estante esperando. Grinjou falava, o quê? Onde ela está? Eu ficava com uma cara de poker para dizer, mano, tu tá legal? Parece que você ficou um pouco idiota depois do que a Erza te falou. Grinjou falava irritado como, que é? Eu falo, você pegou a minha vez, mas já que somos amigos eu te deixarei ir na frente. Então Grinjou dava um sorriso e partia para a arena. Então todos se perguntavam o porquê de ser ele novamente e não outro mago. Então eu falava em meus pensamentos que ficar na torcida tem suas vantagens. Então Erza se preparava com sua magia de criação de equipamento. Ela se equipava enquanto falava que viu bem a luta que Grinjou teve contra aquele monstro e também contra o Natsu agora há pouco. E esse equipamento vai te derrotar. Então Grinjou ficava sério enquanto falava sussurrando. Ela disse que iria me dar o que eu quero. Erza notava que Grinjou estava distraído. Então o duelo se iniciava. Erza não perdia tempo e atacava o Grinjou, que por sua vez conseguia desviar de todos os ataques. Erza falava que você não é nada mal, mas não vai durar muito tempo. Então Erza atacava novamente, mas em meio ao seu ataque, ela trocava de equipamento, assim pegando o Grinjou desprevenido, fazendo Erza dar um sorriso. Então Grinjou se recuperava do ataque, porém Erza ainda continuava atacando. Grinjou se defendia por puro instinto, já que ele estava começando a se sentir cansado pela luta que teve contra o Natsu. Então depois de vários ataques, Grinjou analisava o padrão dos ataques da Erza. Então Erza atacava, porém ela sabia que Grinjou iria contra-atacar, e no momento exato Erza trocava de equipamento novamente, pegando o Grinjou desprevenido mais uma vez. Grinjou voava para longe, enquanto que eu, Lucy e Mirajeine estávamos emocionados pela situação. Erza não dava descanso para o Grinjou e continuava a atacar, até que Grinjou dava um rugido extremamente alto, fazendo a Erza ficar
ficar atordoada por um segundo, mas isso já foi o suficiente para Grimjow rapidamente acertar um golpe em seu equipamento, fazendo a Erza ser mandada para longe, mas Erza rapidamente se recupera do ataque, enquanto partia novamente para cima de Grimjow, porém Grimjow entrava em uma posição que me fez falar em meus pensamentos: não pode ser, ele realmente vai usar sua liberação. Mas então Grimjow apenas pensava que isso seria demais para Erza, então o Erza aproveita a situação para continuar com seu ataque. Vários ataques combinados aconteciam. Erza via que o duelo já estava quase ganho, era só uma questão de tempo. Porém, em meio aos ataques dela, Grimjow sorria, fazendo a Erza recuar, mas ao dar um passo para trás, Grimjow aproveita e lança o seu cero, que acerta a Erza em cheio. Mirajane e Lucy ficavam assustadas com isso, mas então Grimjow se surpreende, pois Erza trocou seu equipamento para uma forma defensiva, e o cero de Grimjow foi totalmente bloqueado, deixando o Grimjow bastante surpreso. Erza sentia o poder do cero e se impressionava com a quantidade de energia, enquanto que Grimjow se preparava para atacar novamente, mas dessa vez ele estava bastante sério. Erza, vendo isso, trocava de equipamento novamente, porém seu equipamento era um pouco demais para o Grimjow, que só de olhar ele perdia sua vontade de lutar, fazendo com que ele encarasse a Erza com todas as suas forças. E isso deixava a Erza um pouco irritada. Erza falava para Grimjow vir com tudo, mas Grimjow simplesmente não tinha reação, e eu também ficava impressionado, enquanto eu falava em meus pensamentos: essa é uma transformação digna de ser derrotado por ela. Enquanto que Grimjow falava: coelhinha, coelhinha, coelhinha. Mas então, Erza avança em direção do Grimjow, então enquanto Erza se preparava para atacar, Grimjow sorria e falava: desisto. Erza não entendia nada, então Grimjow falava que você foi bem esperta, coelhinha, eu não posso lutar com você nessa forma. Erza ainda estava confusa, então Grimjow ficava de joelhos, enquanto pedia a Erza em casamento. E todos que estavam vendo ficam eufóricos. Eu, Lucy e Mirajane ficávamos surpresos. Porém Erza ficava envergonhada pela situação, e ela mandava o Grimjow para longe, enquanto que eu ficava rindo um pouco pela situação que ele ficou. Então o Erza olhava para mim com um olhar que dizia tudo, então eu me preparo para a minha vez. Então eu dava um suspiro, enquanto me despedia das garotas, enquanto que Erza ainda estava um pouco nervosa pela situação de agora a pouco. Então eu andava em direção ao centro da arena, enquanto que Lucy e Mirajane me desejavam sorte. Então o narrador falava gritando que agora vamos ao próximo embate. Dessa vez veremos o Jaden contra a Erza, e todos que estavam assistindo aquilo ficavam se perguntando se esse tal de Jaden era forte igual aquele outro cara. Então quando todos me viam eles começam a rir, pois minha aparência não era tão imponente quanto o Grimjow, então eu dava um sorriso, enquanto estava ficando cada vez mais empolgado. Então começamos o duelo. Então o Erza se preparava, e a arena mudava de forma, enquanto eu sorria ainda mais, para logo em seguida o duelo começar, fazendo a Erza simplesmente avançar com tudo, mas sem perder mais tempo. Eu rapidamente invocava o meu herói elementar aviário, e em seguida a Burstinatrix, e usando a polimerização, eu lhes apresento o herói elementar Homem-Chama alado, e com isso todos da arena ficaram surpresos, enquanto que Lucy ficava impressionada, enquanto fala que mesmo já tendo visto ainda isso é impressionante, para a Kana ficar se perguntando sobre as minhas cartas, pois ela também usava. Então o Erza se preparava enquanto falava que já conhecia o meu monstro. Então eu falava que não tão rápido, eu ainda não terminei a minha jogada. Erza pergunta: jogada? Para logo em seguida ela vir pra cima com tudo, mas nesse meio tempo eu tive tempo o suficiente para jogar uma carta virada para baixo, fazendo a Erza recuar, pois ela ainda não tinha visto esse movimento, para logo em seguida eu mandar o Homem-Chama alado atacar a Erza. Porém Erza se defendia sem muitos problemas, e em um ataque a longa distância, Erza acertava o Homem-Chama alado destruindo, e isso me deixava um pouco surpreso. Então o Erza avança, porém ela percebe algo, e então ela falava que aquela carta virada é muito suspeita. Então eu sorria, e enquanto meus olhos ficavam dourados para eu simplesmente conseguir prever seus movimentos em batalha, então o Erza se preparava para outro ataque a longa distância, porém eu já sabia, então o cenário mudava novamente, e então eu ativo minha carta mágica Pote da Ganância, e com isso eu pego mais duas cartas do meu baralho, e com isso eu invoco Dolphin Chrysalis em modo de defesa, e em seguida o Dandelion também em modo de defesa. Erza não entendia, então ela ficava irritada, pois os monstros que eu acabei de invocar não era ameaça, então o Erza simplesmente destruía o Dandelion. Porém ela se surpreendia, pois seus fragmentos deram origem a outro monstro.
para eu ativar a minha carta virada para baixo, contato, e com isso eu posso dar origem a outro monstro totalmente novo. Vem a Dolphin na cua, e em seguida o mesmo efeito cai sobre os fragmentos, dando origem a outro, mas esse é bem diferente. Então em uma luz surge um Neus espacial, e isso deixava a Erza um pouco na defensiva, pois ela não sabia como poderia atacar esses monstros, me fazendo ficar cada vez mais empolgado, enquanto eu dizia que já fazia tempo que eu não duelava desse jeito. Então o Erza pensava bem sobre como atacar, enquanto que Grimjow estava apenas observando, ainda dentro da arena, enquanto Lucy, Gray e Mirajeine pedia para ele não atrapalhar o duelo. Mas em meio às pessoas que estavam assistindo aquele embate, tinha algumas que se destacavam, então seguindo com o duelo, Erza estava lutando contra o Neus, enquanto que o Dolphin atirava rajadas de ondas sonoras, fazendo a Erza se desconcentrar para ser atingido pelo Neus espacial. Então vendo isso eu mando o Neus por um fim nisso. Mas antes do Neo espacial dar o seu ataque, ouvirmos uma voz que ordenava que paremos com o nosso duelo. Isso me fez ficar um pouco confuso, para eu olhar na direção da voz, vendo como tinha um sapo humanoide entre os telespectadores, me fazendo levantar uma sobrancelha para perguntar: quem caralhos é você para atrapalhar o duelo? O sapo irritado responde: mais respeito, moleque, eu sou o mensageiro do conselho. Um silêncio tomava conta da arena, então o Grimjow entrava em cena, e com uma grande gargalhada que podia ser escutada de longe, ele sorria enquanto falava que é um sapo, mano. Tu vai deixar? O sapo tá mandando tu parar, se fosse comigo eu não deixava. Então o sapo mensageiro falava: seu nome é Grimjow, não é mesmo? Você também, Jaden e Luke, vocês viram comigo, vão responder pelos seus crimes de destruição, e eu peço para que não reajam a essa intimação, venham comigo agora mesmo. Então eu ficava sério, enquanto que escutava uma pequena risada de longe, para logo em seguida Grimjow falar: ouviu isso, Jaden? O sapo quer nos prender. Então Grimjow sorri ainda mais, porém o sapo faz um olhar sério, e ele falava que era melhor vir do que irritar os magos santos. Então mesmo, sem saber o que era isso, eu consegui sentir que realmente aquele sapo tinha um ponto. Então uma aura assassina saía de Grimjow. Então eu falo para o Grimjow se acalmar, e que não temos escolhas, pois isso é problema nosso, não podemos fazer a guilda sofrer por isso. Então Grimjow falava: se você diz, enquanto ele parava de emanar sua intuição assassina. Então nós somos algemados e levados por um pequeno exército de magos, e isso deixava os membros da guilda impactados. Enquanto eu falava para o Grimjow não fazer nenhum escândalo, vamos resolver as coisas de maneira pacífica. Grimjow se acalmava e falava que também consegue ser calmo. Então enquanto éramos levados de lá, eu dou um suspiro para sussurrar alguma coisa, fazendo Grimjow olhar para Erza de longe, e perguntar mais calmamente: tem certeza? Eu aceno com a cabeça, fazendo Grimjow dar um suspiro para dizer: ok, vamos até esses idiotas. Fazendo aquele sapo ficar mais irritado para gritar: tenha mais respeito com o conselho, garoto insolente. Mas ele foi calado ao sentir o instinto assassino de Grimjow, que pela pressão dava medo em todos os magos que estavam nos escoltando, fazendo o sapo engolir seco. Então, depois de um tempo, nós chegamos até o lugar, e o sapo falava: me sigam. Então enquanto isso, Makarov ficava falando: que droga, eu planejei esse evento para arrecadar mais fundos para a guilda, e olha só o que aconteceu. Erza se sentia bastante cansada, e ela desmaiava, enquanto que Lucy, Mirajeine, Gray e também a Kana ficavam se perguntando sobre o que aconteceu, e por que do conselho querer algo com aqueles dois. Mas então Gray, com uma cara de agora faz sentido, Gray fala que na luta contra o monstro aqueles dois quase destruíram uma cidade inteira. Então ouvindo isso Kana ficava assustada, enquanto que Lucy se perguntava se eles vão ficar bem. Então enquanto isso nós chegamos no corredor que levava para o salão do conselho, enquanto que aquelas algemas serviam também para reprimir a mana. Eu falava que essa algema suga sua mana. Mas Grimjow falava sussurrando que a minha fonte de poder não vem de mana, ou seja lá o que falam por aqui, e sim do Retsu ou energia espiritual. Eu falo que comigo também eu nem sequer tenho mana. Falando isso enquanto eu e Grimjow ficamos sorrindo, mas em seguida um sujeito de cabelos azuis aparece em nossa frente. Então ele falava que finalmente nos conhecemos, Jaden e Luke, e também o Grimjow. Então Grimjow perguntava: quem caralhos é você? Fazendo aquele sapo ficar irritado para dizer: mais respeito, moleque. Mas Grimjow simplesmente ignorava, e perguntava novamente: eu perguntei quem é você?
fazendo o clima ficar pesado, enquanto que o homem de cabelos azuis ficava um pouco intrigado, já que mesmo tendo sua mana restrita pela algema, Grimjow ainda demonstrava bastante poder. Então ele respondia: meu nome é Gelaro. Mas antes de terminar de falar, Grimjow ignorava e me perguntava se eu conhecia esse sujeito, para eu dizer um pouco desinteressado: eu sei lá, mano, para logo em seguida Gelaro falar: bem, não importa, de qualquer forma, eu estava esperando vocês, venham comigo. Então, já que estávamos naquela situação, nós seguimos o Gelaro, enquanto ainda estávamos algemados, para ver como nos botaram em um pedestal, enquanto à nossa frente estavam todos os magos do conselho para aquele mensageiro começar o julgamento dizendo: eis os culpados, Jaden Yuki e Grimjow, acusados por destruir todo o edifício de reuniões dos mestres das guildas. Testemunhas dizem ter visto uma espécie de toupeira que destruiu uma das pontes, enquanto também foi visto como ela enterrou um dos magos do incidente passado. Grimjow olhava para mim, já que não esperava que eu tivesse mandado a toupeira matar. Para um mago que parecia ser o líder dizer: e de acordo com o que sabemos, somente você, Jaden Yuki, tem a capacidade de invocar essas criaturas estranhas. Fazendo eu e Grimjow levantarmos uma sobrancelha para nós se olhar, para de repente a gente começar a gargalhar muito, para eu dizer limpando uma lágrima: realmente vocês não têm nada para fazer, não? É melhor do que ficar enchendo o nosso saco por coisas tão inúteis? O tal do Ergor foi derrotado por outro mago. Eu apenas quis dar um enterro digno para ele. Então eu falava: gostou dessa, Grimjow? Então Grimjow não se segurava e gargalhava em frente a todos. Terminaram? Admita, foi muito engraçado. Então, enquanto recuperamos a nossa postura, o sapo falava que suas sentenças será a morte, não só pela destruição, mas também pelo desrespeito ao conselho. Vocês com certeza merecem a morte. Mas então um homem com óculos escuro que estava lá falava alto: vocês dois parecem não saber quem somos. Mas se é assim, poderemos mostrar para vocês. Mas então um ancião interrompia e falava que isso não era necessário. Então ele prosseguia com o julgamento, porém Grimjow ficava sem expressão e falava que se isso fosse realmente um conselho ou sei lá o que, vocês estariam tratando de assuntos mais importantes. E se eu entendi corretamente, vocês querem nos punir pela morte do tal de Erigor. Então eu complemento falando que aquele cara estava pensando em usar um tipo de magia negra, uma flauta amaldiçoada, mas o sapo perguntava se tínhamos provas dessa flauta, mas eu falo que não, já que nós a destruímos. Ela ficou em pedaços, porém o Org nos mostrava a flauta e ele falava que com magia tudo é possível. Então ele falava que realmente o Erigor iria tocar essa flauta e causar um estrago bem maior, porém isso não muda o fato de vocês terem feito o que fizeram. Então Grimjow falava: já chega, eu cheguei no meu limite. Então Grimjow arrebenta suas algemas, e em seguida, em um movimento bastante rápido onde ninguém ali conseguia ver, Grimjow quebrava minhas algemas também. Então nós começamos a andar para fora, enquanto que Org falava: esses moleques. Enquanto todo o conselho ficava em choque por nós termos nos soltado das algemas. Então todos ficavam irritados, enquanto que eu e Grimjow paramos, e quando nós iríamos dar o troco pela perda de tempo, Gelaro falava: esperem, o que eles acabaram de falar faz sentido. Erigor era uma ameaça não só para essa região mas para o mundo todo. Fazendo Org dar um suspiro e falar: você realmente está defendendo eles? Então Gelaro falava que apenas estava sendo justo. Então o clima se acalmava enquanto Org falava: muito bem, Jaden Yuki e Grimjow, isso ficará como apenas uma advertência. Mas escutem bem, se voltarmos a saber de problemas novamente com o envolvimento de vocês, não só vocês como também a guilda sofrerá as consequências. Então Grimjow falava: esse vé, mas antes dele terminar, eu dava um tapa nas costas do Grimjow para dizer: mano, vamos embora, caralho, nós tá liberado dessa porra. Então eu e Grimjow saíamos de lá, enquanto que aquele sapo falava em seus pensamentos: esses dois ainda vão se ferrar comigo. Então após eu e Grimjow sair do local, todos os outros conselheiros ficavam encarando o Gelaro, que por sua vez falava que no final das contas, eles foram os responsáveis por derrotar o monstro e também por se livrar do Erigor. Então todos entravam em uma conclusão. Então eu e Grimjow ainda estávamos andando, até que o sapo vinha em nossa direção. Ele pedia desculpas pelo ocorrido, mas em seus pensamentos ele falava que se não tinha motivos de pelo menos prender eles, eu irei criar algo. Mas logo em seguida Grimjow encarava o sapo enquanto falava: basta tentar. Então o sapo se assustava e se perguntava se ele pensou alto. Então Grimjow falava que só de ver a tua cara eu posso saber. Agora, vaza. Então o sapo saía correndo de lá, enquanto eu falava: esse sapo tá de sacanagem, se eu tiver que matar
esse sapo vai ser o primeiro, fazendo o sapo ter um calafrio para correr mais rápido ainda. Então se passam várias horas, e a noite chegava, enquanto que andávamos em direção da guilda. Então mais alguns minutos se passam, até que finalmente chegamos. Então Grimjow fala, beleza, mas antes de entrarmos precisamos inventar uma mentira. Mas eu falo que relaxa, mano, deixa isso com o pai. Grimjow abria a porta da guilda, e nós entramos enquanto falávamos que até que não foi tão ruim assim, fazendo a Erza perguntar o que não foi tão ruim, me fazendo dar um leve sorriso, enquanto falava que já é nossa. Fazendo Grimjow dar um sorriso, então rapidamente toda a guilda se reunia em nossa volta enquanto eram feitas várias perguntas sobre o ocorrido, e eu as respondia. Porém eram tantas perguntas que eu me sentia cansado pois o dia foi cheio. Então eu andava em direção do balcão e eu me sentava enquanto que Mirageine preocupada me perguntava como que eu estava. Eu falo que não precisava se preocupar, mas então ela chegava perto e eu também ia de encontro a Mirageine para logo em seguida, Natsu dá um berro ensurdecedor falando, onde está o Grimjow, é hora do troco. E Grai fala vai lá Natsu, mas então o Erza dava uma bronca neles, e quando eu me dava conta eu havia beijado a Mirageine, fazendo todos na guilda ficarem nos encarando. Mirageine ficava envergonhada enquanto eu ficava com um sorriso de vitória, para logo em seguida Grimjow dar um tapa em minhas costas, enquanto ele estava bebendo. Grimjow falava esse é o meu garoto, aprendeu com quem? Eu dava um sorriso mas quando eu iria responder, Grimjow falava comigo é claro, me fazendo negar para o Grimjow me sério e falar foi comigo certo. Então eu ficava com uma cara de poker para dizer, mano tu beijou alguém depois que chegou aqui? Grimjow falava que do outro mundo não conta, e eu falo que não. Nova vida, novos recordes. Então Grimjow se virava e olhava para a Erza, fazendo a Erza ficar se perguntando sobre o que esses dois estão falando. Mas então a Cana ia trazendo um barril de vinho, e ela dava para o Grimjow enquanto falava para ele se soltar mais. Então Grimjow falava, tem razão eu preciso me soltar mais. Porém quando eu olhava eu gritava falando, não Grimjow não beba isso. Mas já era tarde, Grimjow havia bebido tudo em segundos, e eu me escondia enquanto que Grimjow ficava calmo. Eu olhava aquilo e não acreditava. Eu pensava que ele ficaria, mas antes de terminar de falar Grimjow ficava bem mais tranquilo que o normal. Então ele ia até uma cadeira e ficava por lá. Então eu falava em meus pensamentos, esse mundo é cheio de surpresas. Mas em seguida Makarov vinha a toda velocidade, perguntando onde estão aqueles dois, para logo em seguida ele ver como eu e Grimjow estávamos bem. Então Makarov dizia contente, moleques ainda bem que estão bem. Bom, então é isso pessoal, tivemos um belo trabalho nisso, então até breve, e como já dizia eu mesmo. Sofá. Paula, você está com um olhar de sedução. Paula, você vai conversar com o Rafael ou ele só vai pegar a bola mesmo hoje? Só se for a minha. Que? Oh shit, here we go again.